Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de João, no seu capítulo 17, nos seus versículos de 20 a 26. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Nós estamos dando continuidade à oração sacerdotal de Jesus. Nós já meditamos ontem, Jesus orando pelos seus discípulos, para que o Senhor os preservasse do maligno, para que o Pai os guardasse do maligno, os defendesse. Jesus orando, dizendo que queria consagrá-los à verdade, porque eles não faziam parte deste mundo, estavam neste mundo, mas não eram deste mundo. E hoje o Evangelho traz um detalhe muito importante da oração de Jesus. Importante para mim, importante para você. Jesus não está orando ao Pai apenas pelos seus discípulos, apenas pelos seus apóstolos, não. Jesus já está nos colocando na sua oração. Significa que eu e você, nós já estamos contemplados nessa oração de Jesus. Ele orou por mim, ele orou por você de modo antecipado, porque nós já estávamos no seu coração. Olha que beleza! Nós temos um Deus que nos ama, tudo foi criado por Ele, por meio dEle, através dEle, tudo foi criado, Jesus é aí, nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, do próprio Filho de Deus. Ele, sendo Deus, já nos conhecia, já sabia de nós, mesmo antes do nosso nascimento, nós já éramos um pensamento perfeito de Deus, já estávamos no pensamento perfeito de Deus, e agora nós temos esse mesmo Filho de Deus que ora por nós. Ora por mim, por você, nos consagrando a verdade, pedindo ao Pai que nos guarde do mal, que nos guarde do maligno. E hoje Jesus está declarando: olha, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, Jesus está falando dos seus discípulos, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra. Ou seja, todos aqueles que iriam crer em Jesus por causa da palavra, por causa da pregação dos apóstolos, por causa da palavra dos discípulos, por causa da própria palavra que é Jesus. Nesta oração de Jesus, nós já estamos, eu e você, nós somos esses, nós fazemos parte desses que creram na pregação dos discípulos, porque a pregação da igreja, a pregação dos apóstolos também chegou a nós. Então, no dia do nosso encontro pessoal com Jesus, no dia que começamos esse início de conversão, nós estávamos cumprindo essa oração de Jesus. Era a oração de Jesus que estava sendo ouvida para o Pai, pelo Pai, quando nós fomos também tocados pela sua palavra e alcançados pela sua salvação. Mas qual que é o propósito dessa oração de Jesus? Ele já orou por nós, que um dia iríamos crer na sua palavra através da pregação dos discípulos, da pregação da igreja. O pedido de Jesus é que nós sejamos um. Que da mesma forma que o Pai e o Filho são um, e na Trindade não existe disputa, na Trindade não existe divisão, nem fragmentação, na Trindade tudo é inteiro, sem divisão. O amor de um pelo outro é total. O Pai ama inteiramente o Filho acolhe inteiramente o amor do Pai. Esse amor que é o próprio Espírito que une o Pai e o Filho e que faz com que esse amor transborde de um para o outro, da mesma forma que na Trindade um promove o outro e não há separação, não vive sem o outro. Aqui Jesus também está orando ao Pai para que nós possamos viver assim. Que não haja divisões, nem interiores em nós, e que não haja divisão entre cada um de nós para com os irmãos. Que possamos viver mesmo com pensamentos diferentes, na diversidade, mas na unidade. Um promovendo o outro, um amando o outro. Isso não é utopia, isso também não poderia ser teoria. Isso deveria ser um ato concreto em nossas vidas. Por onde nós passarmos, gerarmos unidade na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa vida na igreja,
trabalharmos não querendo um destruir o outro como se o outro fosse ameaça para nós, mas pelo contrário, que nós pudéssemos promover uns aos outros, promover a evangelização do outro. Pode ser que eu não me identifico com a maneira que o outro evangeliza, mas eu não posso negar que ele esteja evangelizando. Eu não posso negar que ele esteja fazendo bem aos outros em nome de Jesus. Então é essa divisão que não pode existir entre nós. Só divide uns com os outros aquele que já existe uma divisão interior. Nem ele é inteiro com Deus. Nem ele busca um relacionamento inteiro com Deus. Ele se dá em fragmentos e não inteiramente a Deus. Como ele não vive uma unidade entre a sua vida de oração e aquilo que ele procura viver, ou seja, já que a sua vida de oração é completamente desunida do seu modo de viver da sua ação, ou seja, ele também não consegue viver com o outro na simplicidade e na unidade. Por onde passa, espalha divisão, discórdia, enfim, não consegue promover o outro como é na Trindade, mas acaba destruindo o outro com julgamentos, fofocas, despeito e querendo rebaixar o outro para que a evangelização do outro não alcance as pessoas. Então Jesus já está orando por nós nesse sentido. Jesus está, Pai, que eles estejam, Pai, da mesma forma, para que todos sejam um, como Tu, Pai, estás em mim e eu em Ti. Que nós estejamos em Deus e, estando em Deus, nós estejamos também no coração uns dos outros. Jesus continua no Evangelho, na sua oração. Eu dei-lhes a glória que Tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e Tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que Tu me enviaste e os amaste, como me amaste a mim. Então, Jesus está deixando bem claro na sua oração, para que o mundo possa conhecê-lo, é preciso que o mundo olhe para mim e para você, nós que amamos a Deus, buscamos a Deus e servimos a Deus, é através do nosso amor, um para com o outro, é através desse amor que as pessoas conhecerão a Jesus Cristo. Olha o que Jesus diz, para que o mundo reconheça que Tu me enviaste. Então o mundo só vai reconhecer que Jesus é o enviado do Pai, e que o Pai o amou se o mundo reconhecer em nós esse transbordamento do amor de Deus entre nós. Então o amor de Deus que nós experimentamos precisa transbordar na vida do outro. Sem unidade, as pessoas zombam do Evangelho. Sem unidade, as pessoas não reconhecem Jesus como Senhor e como o enviado do Pai. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. Glória que Tu me deste porque me amaste antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não Te conheceu, mas eu Te conheci, e estes também conheceram que Tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o Teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Que o Senhor lhe abençoe, com o dom do amor, com o dom da unidade, para que o mundo reconheça que Jesus é o enviado do Pai. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai, é Filho e Espírito Santo.